Oi, tudo bem? Hoje vou continuar a falar aqui da segunda peça dessa trilogia tebana de Sófocles. A segunda peça é Édipo em Colono. A primeira é Édipo Rei. Nessa segunda peça, aqui do volume 1, da Zahar, tradução notas do Mário da Gama Cury, nós vamos continuar a história do Édipo Rei. O que aconteceu depois do final da primeira peça. Não é uma trilogia propriamente dita, você pode assistir as peças separadamente, mas aqui nós temos uma continuação depois de 24 anos. A continuação da elaboração da peça, não da história. A história continua imediatamente, mas na elaboração da peça, o Sófocles escreveu Édipo em Colono depois de 24 anos que ele tinha escrito Édipo Rei. Então você pode assistir separadamente, não é como a Orestia de Ésquilo, que você deve ler uma em seguida da outra para entender. Édipo em Colono, representada pela primeira vez em Atenas, no ano de 401 a.C. Aqui, os antecedentes da peça Édipo em Colono são aqui, em grande parte, os acontecimentos de Édipo Rei. Depois de cegar-se perfurando os olhos na primeira peça, quando descobriu a enormidade do seu crime, da sua desgraça, o Édipo continuou a viver em Tebas, onde os seus dois filhos, Eteócles e Polinices, disputavam o trono da cidade. Então nós temos um momento aí, um intermezzo, esses dois filhos aí de Édipo e Jocasta. Jocasta também se suicidou na primeira peça. Eles estão disputando o trono da cidade, o Eteócles e o Polinices. Absorvidos por suas ambições, os dois mostravam-se insensíveis em relação ao imenso infortúnio do pai, como se nada tivesse acontecido com Édipo, que por causa disso então os amaldiçoa. O Édipo fica revoltado com a indiferença dos dois filhos, né? Ele está cego, sofreu todas essas desgraças e os filhos continuam disputando o trono da cidade de Tebas. Importante é saber quem vai para o trono. Revoltados então pela maldição de Édipo, Eteócles e Polinices expulsaram Édipo de Tebas. E ele começa a perambular pela Grécia como mendigo. Por isso que eu falava lá no primeiro vídeo sobre essa trilogia tebana, que o Édipo, num dia só, ele passa de rei para mendigo. Então ele começa a perambular pela Grécia e a sua filha Antígona, lembra que ele tinha duas filhas, a Antígona e a Ismene. A Antígona guia-o pelas estradas da Grécia. E ele então vai chegar às imediações de um bosque da cidade chamada Colono. Então, por isso, Édipo em Colono. Colono é a cidade, é a pátria de Sófocles. E aqui nós temos, então, essa localidade próxima a Atenas, consagrado esse bosque onde ele chega lá em Colono, às Eumênides. E a ação da peça inicia-se neste momento em que Édipo chega com sua filha Antígona às imediações deste bosque em Colono, nesta aldeia, ele tinha um bosque em torno, que era consagrado às Eumênides. Então a ação da peça vai começar aqui e nós teremos um momento muito interessante em que o herói vai falar bem dessa cidade de Colono. É como aqui o Sófocles elogiando a sua cidade. Então quero ler um trecho a partir dos versos 750, em que o coro vai elogiar Colono, elogiar essa cidade que é a pátria de Sófocles. Coro. Neste lugar de bons corcéis terás o paradeiro mais belo estrangeiro que existe na terra, Colono, a clara. Então essa cidade clara, luminosa, é o coro falando
Então, para Édipo, aqui você terá o melhor paradeiro nesta cidade de corcéis, né, de cavalos, a cidade mais bela que existe na terra. Aqui o rouxinol, constante hóspede, entoa sempre o canto harmonioso, no fundo destes vales muito verdes. Seu ninho é feito na era sombria, inviolável ramagem do Deus. Compacta proteção ao mesmo tempo contra o calor do sol e contra o vento de todas as tempestades. Então a era protege o ninho dos rouxinóis. A era certamente dedicada ao deus Dioniso, né? É isso mesmo aqui, ó. Aqui vagueia o próprio deus das bacanais, Dioniso, quando ele vem prestar o culto às divindades que o nutriram. Então nós temos esse elogio para com esta cidade, né? A própria pátria do deus, pátria não, né? O hóspede sagrado, o bosque sagrado do deus Dioniso. Então as deusas que o alimentaram são as ninfas de Nisa. Então aqui Dioniso vem prestar o culto às divindades que o nutriram. Aqui, graças ao orvalho do céu, florescem por incontáveis manhãs, em cachos muito belos, os narcisos, essas coroas desde priscas eras das grandes deusas, bem como o açafrão de reflexos dourados. Essas grandes deusas eram Deméter e sua filha Perséfone. O narciso era a flor consagrada a Perséfone. Então que bonito, né? Ele está mostrando aí a beleza do lugar. Aqui passam as águas que nunca param nem baixam do vagabundo Céfiso, que sempre fluem na ânsia de fertilizar os prados desta terra emoldurada por vastos flancos, que os coros das musas jamais se recusam a frequentar, com Afrodite das rédeas douradas. Esse Céfiso é um rio da Ática. Então todas essas alusões a estes lugares tinham uma significação especial para os habitantes da região de Colono, onde Sófocles nasceu. Nesse hino, o poeta imortalizou as belezas e peculiaridades de sua terra natal. Cresce uma árvore somente aqui? Até onde vai meu conhecimento, ela jamais deu seus frutos na Ásia, nem na grande ilha dórica de Pélopes, capaz de refazer-se por si mesma. Então aqui, segundo Heródoto, uma árvore que se refaz por si mesma, e de sobreviver até às armas dos inimigos, e que neste solo medra melhor que em qualquer outra parte, a oliveira, de folhagem glauca. Então aqui floresce a oliveira. Nutris de nossos filhos, ninguém, jovem ou velho, pode destruí-la, usando de maneira brutal as suas mãos, nem saqueá-la, pois Zeus, protetor dos olivais, e Atena, de olhos glaucos, em tempo algum deixam de protegê-la, com seu olhar eternamente atento. Devo falar ainda de outra glória, a mais grata a esta cidade, mãe, nossos cavalos e potros e o mar, dons recebidos de um Deus poderoso, de Poseidon, cultuado especialmente em Colono, de que todos nos envaidecemos. Foste tu, filho de Cronos, que um dia nos elevaste a este grau de orgulho. Tu, Poseidon, senhor de todos nós, quando nos deste pela primeira vez os freios que dominam os cavalos, e em nossas mãos puseste os remos bons que saltam sobre o mar fazendo as naus parecerem nereidas de 100 pés. Poseidon então era o deus dos cavalos e das naus, e se lhe atribuía a invenção dos freios e dos remos. Então nós temos esse hino muito interessante cantado pelo coro quando Édipo chega ali com Antígona. Aqui você será bem recebido. É o próprio Sófocles cantando as belezas de sua terra, né? E aqui então o texto continua aqui com Édipo pressentindo então que chegou ao lugar anunciado pelo oráculo, onde findariam as suas provações. E ali, o infeliz herói deteve-se lá e pediu asilo ao rei Teseu, rei de Atenas, prometendo-lhe, em compensação, proteger a cidade a partir de então contra qualquer agressão proveniente de Tebas. Então, ficando aqui em Atenas, em Colono, vizinha de Atenas, o Édipo protegeria também o rei Teseu contra qualquer invasão
aí dos seus filhos Eteócles e Polinices, que estavam lá em Tebas disputando o trono. Nesse ínterim, Ismene, a irmã de Antígona, vem juntar-se ao pai e à sua irmã. Pouco tempo depois da chegada de Édipo, Creonte, irmão de Jocasta, informado por um oráculo de que a terra onde repousasse o cadáver de seu infeliz cunhado, de Édipo, seria abençoada pelos deuses, aparece no local com um contingente de soldados tebanos e tenta levá-lo de volta a Tebas. Então nós temos esse entrevero aí no meio da peça, né? A proteção de Teseu frustra os propósitos de Creonte, que se retira, prometendo vingar-se de Atenas. Então Teseu fala, não, você não vai levar o Édipo daqui, e o Creonte promete, né, vingar-se de Atenas. Em seguida aparece Polinices, que se preparava para uma expedição contra Tebas, cujo trono pretendia tomar de Eteócles, seu irmão, e usurpador do poder real. Então nós ficamos sabendo que o Eteócles conseguiu o trono e o Polinices aparece com um contingente de soldados tentando tomar o trono aí de Tebas. A intenção de Polinices era atrair a proteção dos deuses para sua causa, se Édipo se decidisse a apoiá-lo. Olha que coisa, né? Então ele queria usar o Édipo em proveito próprio, usar o próprio pai, né? Diante do fracasso de sua tentativa, Polinices retira-se pedindo a Antígona que, se ela voltasse a Tebas, lhe desse uma sepultura condigna no caso de sua morte, estabelecendo-se assim uma ligação com a terceira peça da trilogia, Antígona, que vai girar em torno disso, né? A Antígona tentando sepultar com honras o seu irmão Polinices, que havia sido morto, né, pelo Eteócles, e o Creonte se opondo. Aí nós já temos a ligação, né, com a terceira peça da trilogia. Édipo reitera a maldição aos filhos e profetiza que os dois irmãos se matariam um ao outro, insistindo em permanecer no lugar a que chegara e onde obtiver o apoio de Teseu. Então ele fala, vocês vão acabar se matando mesmo e eu vou ficar aqui em Atenas e em Colono, onde estou protegido por Teseu. Ouvindo em seguida o trovão de Zeus, que segundo o oráculo prenunciaria a hora de sua morte, Édipo parte para o local onde sabia que deixaria o mundo dos vivos. Então nós temos essa imagem melancólica, sombria, do Édipo buscando o caminho do Hades. Acompanha-o até o último momento apenas Teseu, a quem o herói pede que guarde segredo absoluto a respeito do local em que desapareceria, como condição para a felicidade de Atenas. Então Teseu vai com o Édipo para o local onde ele deve buscar o mundo dos mortos, né, para o caminho dos mortos. Édipo some misteriosamente em direção às profundezas da terra. Suas filhas, que não presenciaram o acontecimento, depois de uma tentativa inútil de convencer Teseu a mostrar-lhes o túmulo do pai, pedem ao rei de Atenas para mandá-las de volta a Tebas, onde tentariam evitar a luta em que os dois irmãos se matariam. Então a peça encerra aí, né? Nós temos todo esse entrevero da peça Édipo em Colono. Agora, alguns elementos destacados aqui pelo Mário da Gama Cury. Todo o enredo da peça, como aliás de outras peças da trilogia, obedece a uma tradição épica consolidada na Tebaida. Essa história aí de Tebas, né, esses entreveros dessa cidade. É um poema de que restam apenas fragmentos. Também Ésquilo e Eurípides usaram a Tebaida, né, para falar desse ciclo épico em torno desta cidade. O Édipo em Colono foi escrito por Sófocles pouco tempo antes de sua morte e apresentado póstumamente por um neto do poeta em 401, obtendo o primeiro lugar no concurso trágico a que concorreu. Então essa peça ela só foi encenada depois da morte de Sófocles, um neto dele que levou a peça ao palco em 401 a.C., e ela já conseguiu o primeiro lugar. Então o longo período de composição, o longo período, né, decorrido entre a composição de Édipo Rei e de Édipo em Colono e Antígona deixou marcas na última peça de Sófocles. Então nós temos de Édipo Rei
até Édipo em Colono, um espaço de 24 anos. Então, esse período deixou marcas na peça. E entre Édipo Rei e Antígona, nós temos um período de 35 anos. Então, aqui, de fato, o Édipo em Colono é uma peça prolixa, o mais longo de todos os dramas gregos conservados. E às vezes até repetitiva, então você precisa de um elan para chegar até o fim dela. Mas embora lhe faltem a severidade e a concentração do Édipo Rei e mesmo da Antígona, ainda assim não desmerece a genialidade de Sófocles. Então aqui nós temos o gênio de Sófocles presente nessa peça. Com efeito, no Édipo em Colono, o poeta usa mais os meios externos para produzir piedade e temor, que são os efeitos da tragédia, e recorre mais obviamente a efeitos visuais e auditivos, passando a ser em linguagem moderna, mais melodramático e menos trágico. Então aqui nós podemos encontrar efeitos melodramáticos. Achei muito interessante isso aqui. Há também apelos frequentes ao espetacular, como a retirada de Édipo do local consagrado às deusas, a sua ida para o bosque a fim de ocultar-se, os movimentos ameaçadores do coro, a intercessão de Antígona e sua subsequente captura em cena, a tentativa de Creonte de levar Édipo à força consigo, os gestos do velho cego quando suas duas filhas lhe são devolvidas, o apelo das irmãs a Polinices e depois a seu pai. Então tudo isso acontece em cena. Nós temos muita coisa melodramática, espetacular, para chamar a atenção do leitor, do espectador. Então isso é mais presente nessa peça. Deve-se mencionar também o recurso a meios acústicos e luminosos, como trovões e relâmpagos. Então achei isso muito interessante, essa presença aí desses meios espetaculares. E aqui tem uma nota, a nota 4, né? Cabe aqui conjecturar que Aristóteles talvez estivesse comparando o Édipo em Colono com o Édipo Rei, quando ele diz na Poética que o medo e a piedade às vezes resultam do espetáculo e às vezes são suscitados pela estrutura mesma e pelos incidentes da peça, que são o melhor meio de provocar esses sentimentos, né? O medo, a piedade em quem está assistindo. Isso está na Poética nos versos 1453, B1 e seguintes. Então esse uso de raios luminosos, aí, trovões, relâmpagos, talvez seja um meio, né, que o Aristóteles está falando, talvez falando de Édipo em Colono, em que o Sófocles usou para despertar a piedade e o medo nas pessoas. Outro aspecto marcante no Édipo em Colono é que a peça não termina num desastre, e sim na reconciliação entre o herói infeliz e os deuses, com a mudança da má sorte para a boa sorte. A falta de um ponto culminante natural de interesse dramático, oriunda da própria fabulação, torna o drama inevitavelmente episódico. Então nós não temos aqui um ponto culminante de interesse dramático, como lá no Édipo Rei, que era a questão da peste e quem matou Laio, porque essa peste aqui está devastando a cidade. Quem é o assassino de Laio? Então não há esse ponto natural de interesse dramático. Isso torna Édipo em Colono uma peça mais episódica, inevitavelmente episódica. Mas mesmo ficando às vezes aquém das culminâncias insuperáveis do Édipo Rei, Sófocles continua a ser o artista supremo. Ele escreve muito bem, né? São versos maravilhosos. O Édipo em Colono difere do Édipo Rei, mas não é menos interessante que ele. Então, mais uma dica de uma peça incrível do Sófocles, presente aí nesse volume 1 da trilogia tebana dessa coleção Zahar. Édipo Rei, Édipo em Colono. No próximo vídeo falaremos então da outra peça, da última, Antígona. Um abraço, até mais.